Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou explicar de uma maneira mais simples a constituição básica de uma lavadora de roupa ou de lavadoras de roupa. Então que varia de uma lavadora para outra, digamos assim, o design dela, algumas funções e tal. Mas no geral a composição dela é basicamente o mesmo e a ordem de funcionamento. Então, vamos lá. A princípio, toda lavadora tem o painel, que está responsável por selecionar as funções de lavagem, por exemplo. Selecionar e controlar. Então, para quem está utilizando ali, você utiliza para selecionar e tal. E é dali do painel também que sai o comando da programação da máquina. Quanto tempo o motor vai funcionar, que hora de acionar a bomba, que hora é hora de centrifugar, essas coisas também vai estar no painel, através da sua placa. Então as lavadoras podem variar um pouco na questão de ser uma placa integrada, mas a grande maioria agora, nessa questão de ser digital e tal, tem mais digamos assim, quase sempre duas placas. É a placa de potência, que vai distribuir de fato a energia para os componentes, e tem a placa de interface, que é a placa que geralmente fica onde estão os botões, as coisas digital, que seria mais aquele painelzinho simples de baixa voltagem, geralmente 5 volts, por assim dizer. Já no outro está correndo ali a corrente alternada, que seria 110 ou 220. Então, no caso deste painel aqui, ele tem as duas. Beleza? Então, aqui que seria a placa de potência, e essa daqui é a interface. Tá. Então, pode ser que esteja em outro lugar, mas no caso dessa daqui, outro componente que tem é esse daqui, ó, que está integrado no painel. Então, se for digital, pode estar em outro lugar, mas se for assim mais, digamos, manual mesmo, vai estar aqui, que é onde se faz a regulagem do nível de água. Como que funciona isso daqui? Então, aqui tem um dispositivo, sai uma mangueirinha daqui e vai lá para o cesto da máquina. Então, conforme ela está enchendo, digamos que isso daqui pressuriza. Então, em determinada seleção, a pressão é menor ou é maior para ativar ou para fechar o circuito. Então, quando você coloca no baixo, começa a encher ali com determinada pressão, ela vai fazer com que esse dispositivo acione fechando um contato. Fechou esse contato, a máquina sabe que já chegou naquele nível. Então, conforme você aumenta aqui, ó, a necessidade de pressão para acionar isso daqui é maior. Então é assim que a máquina acaba identificando qual seria o nível de água que você selecionou. Tá. Então ali painel, os controles, interface, a placa de potência e o nível de água. Provavelmente isso vai estar tudo no painel. Agora partindo para a parte mais interna da máquina. Então, claro, vai ter os cabeamentos, vai ter uma peça semelhante a essa instalada, digamos assim, de uma maneira integrada com a tampa. Para quê? Para identificar se a tampa está aberta ou se a tampa está fechada. Isso daqui serve, por exemplo, para não acionar a máquina com a tampa ligada, ou na hora que você abrir a tampa, a máquina parar, porque afinal isso pode acarretar um acidente se estiver funcionando com a tampa aberta, for mexer em alguma coisa, porque você nunca sabe como é a programação da máquina, em que hora ela vai ligar, em que hora que ela vai estar parada e tal. Então isso daqui é um dispositivo, digamos, um dispositivo de segurança na tampa para saber se ela está aberta ou está fechada. Isso daqui, ó, é uma válvula de direcionamento. Acho que é uma válvula solenoide que fala. Que ela funciona da seguinte maneira. Aqui simplesmente é a entrada de água da máquina.
Mas observe que aqui, ó, tem duas. Talvez alguma outra máquina pode ter até mais válvulas. Mas, por exemplo, está entrando água, por padrão, vai ali para a entrada onde já fica o sabão em pó e começa a encher a máquina. Beleza? Já a outra opção é, por exemplo, quando tem mais, digamos assim, mais opções. Você pode colocar ali no cestinho onde você coloca o sabão em pó, colocar amaciante, alvejante, alguma coisa assim. Então ele vai direcionar para esse outro compartimento em determinado momento. Então a água entra, vai lá, mistura com amaciante, por exemplo, e derrama dentro do cesto da máquina também. Então isso daqui seria uma válvula de direcionamento ou distribuição para um lugar específico da entrada da água. Também, agora já partindo para a parte do motor e tal, vai haver uma bomba de água na parte interna, que ela é responsável, na parte de baixo, na parte mais baixa da máquina, que ela é responsável por remover a água da máquina. Tanto na questão de troca de processo, por exemplo, a primeira lavagem, depois o enxágue, ou também durante a centrifugação, porque na centrifugação vai liberando água e o que faz digamos assim, a retirada dessa água é através da bomba. Diferente de um tanquinho que é simplesmente por gravidade embaixo, aqui é feito pela bomba. Tanto é que a mangueira de saída dessa água da máquina, ela pode ser elevada. Se fosse por gravidade, você não poderia elevar tanto. Teria que ficar bem baixo. Então, tem a bomba para fazer esse procedimento. Então, seria a bomba de água. E, por fim, tem o motor. Então, tem um motor e tem esse eixo principal aqui. Aqui também tem um outro motor que ele tem uma simples função. Então, a grande maioria das máquinas funcionam assim. Então, ele possui um sistema de embreagem. Esse sistema de embreagem tem a seguinte função. Se você perceber, a máquina tem alguns movimentos específicos, que seria o movimento de bater, aquele que só fica batendo, mexendo o batedor para um lado e para o outro. E tem também essa opção de rotação do cesto junto com o batedor, que seria a opção de centrifugação. Então, essa pecinha aqui tem essa função. Então, em determinado momento, esse motor é acionado, ele puxa uma válvula que tem uma trava que tem aqui, ó. Não consigo mostrar mais. Deixa eu ver se está pegando. Aqui. Então, em determinado momento, não precisa que o cesto da máquina gire. Então, provavelmente, no momento que não precisa que gire, que aquele momento está só mexendo o batedor, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, a máquina vai deixar isso daqui travado. Isso vai impedir com que o cesto da máquina rode junto com o batedor. Já quando libera, ao ter a rotação do motor, também vai rodar o cesto junto. Então, aqui está essa função. Ó. Ele libera a embreagem ou trava a embreagem. Em determinadas funções, precisa estar ou liberada ou estar, digamos assim, travada. Então, aqui está o motor também. E está esse eixo, que é um pouquinho mais complexo do que parece. Às vezes você olha assim, é um simples eixo. Então aqui, digamos, tem o eixo externo, esse eixo externo, que ele digamos assim, ele fixa o cesto da máquina. Então, nessa parte externa. Essa parte interna aqui é onde está preso o batedor. Então elas podem se movimentar de forma distinta. Ou só o batedor, ou movimentar o cesto e o batedor. Então praticamente o que estaria movimentando é o cesto. Então tem um eixo aqui, tem esse eixo que vai para dentro aqui da carcassinha. E tem um segundo eixo que encontra ele de baixo para cima.
E dentro ali, digamos, é um tipo de engrenagem, acho que é planetária que fala, que são tipo 3 engrenagens e tem uma central. Então, esse eixo aqui ele tem muita força em função desse sistema de engrenagem, que é o sistema de redução. E quando se tem redução, se tem ganho de força. E precisa mesmo para bater a roupa. Então acho que ficou fácil de entender o que seriam os componentes básicos de uma lavadora. Então, como eu disse, varia de modelo para modelo, painel, essas coisas, tipos de funções. Mas de uma maneira geral, a composição das peças são essas que eu falei aqui. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?